E aí, meninos, beleza? Tudo bem? Bom, esse semestre a gente vai começar com uma matéria um pouquinho diferente da que a gente tinha visto. Lá no anterior a gente tinha visto a respeito de alguns conceitos de ondas, né? Agora a gente vai ver um outro conceito extremamente importante na física, no dia a dia, chamada de energia mecânica. Esse conceito de energia mecânica, ele nos faz pensar em algumas formas de energia no cotidiano. Quando a gente fala de energia, a gente já pensa assim logo a energia solar, a energia nuclear, energia elétrica, a energia dos alimentos e outras formas de energia. Nesse caso específico nosso aqui, nosso objetivo é relacionar a energia com alguma coisa que executa trabalho. Ou seja, nós estamos pensando então numa energia que vai estar contida em um carro em movimento, em um objeto que sofre uma queda. Então, nós vamos pensar em outro tipo de energia diferente dessas energias que a gente imaginou que seria energia elétrica, essas coisas assim, tá beleza? Então, aqui agora, nós vamos pensar então na energia em termos de movimento. Em termos de movimento, a palavra seria essa. Então, que energia seria essa? Bom, essa energia, nós temos então três energias distintas agora. O que seria a primeira? A energia chamada cinética, essa daqui. A energia chamada potencial e a energia chamada elástica. Então, são três energias diferentes. Cada uma delas tem uma característica diferente, uma aplicação diferente. Tá bom? Elas todas compõem uma coisa chamada energia mecânica no sistema conservativo. Todas elas. Mas tratadas separadamente, cada energia, tanto a cinética como a potencial, como a elástica, essa elástica também é chamada de potencial elástica, né? Todas elas têm características diferentes no seu movimento. Então, primeira característica da cinética, né? Que eu ainda representei aqui. Ó. Aqui não ficou legalzinho não. Vamos supor que isso aqui seria como se fosse uma montanha russa, tá bom? Então aqui seriam umas ferragens, né? Mas aí você tem um carrinho aqui em cima, aqui, ó. Pá. Esse carrinho vai se movimentar com uma certa velocidade inicial do ponto A. Quando ele chega aqui embaixo, no ponto B, obviamente a velocidade não é a mesma que ele estava lá em cima, porque ele adquiriu aceleração no movimento. Ele foi acelerando no movimento de queda. Esse movimento dele aqui, falamos que ele adquiriu uma certa energia cinética relacionada ao movimento que ele fez. Essa energia cinética, ela tem a ver aqui, ó, com a velocidade que ele estava lá em cima e com a velocidade que ele chegou lá embaixo. Viu? Então, a energia cinética de um carro está relacionada à velocidade que ele está envolvida nesse movimento. Agora, quando eu penso em termos então da energia potencial, esse que é gravitacional, esqueci de pôr um gravitacional aqui, ó. Potencial, um pouquinho embaixo, ó. Gravitacional. Essa energia potencial gravitacional aqui, por que gravitacional? Porque ela depende da aceleração gravitacional, que seria o nosso G, tá? Lembrando, vamos utilizar G sempre igual a 10. Mas o G não é igual a 10. O G é 9,78, tem uns númerozinhos aí. Mas vamos usar sempre o G igual a 10 para ficar mais prático para a gente utilizar, beleza? Para ficar mais fácil a questão de arredondamento, tá bom? Então nós vamos usar G sempre igual a 10. Essa energia potencial gravitacional relacionado à gravidade, ela sempre vai estar relacionado a uma queda, a uma certa altura em relação ao solo, tá bom? Não vou falar queda, que você pode ter tanto queda ou lançamento.
mas não importa. É sempre estar relacionado a uma altura em relação ao solo. Então ele vai estar sempre aqui, ó, uma certa altura em relação ao solo, tá ok? Então essa altura nós vamos sempre considerar aqui, ó, G igual a 10 e a altura vai ser variável. Então vamos considerar o seguinte: se eu pego esse pincel, eu considero aqui minha mão solo, deixa ela cair dessa alturinha aqui, ó, ele vai ter uma certa energia de impacto aqui na minha mão, não vai? Agora, quanto maior eu vou deixando ele, maior é o impacto que ele atinge minha mão, ou seja, maior é a energia potencial gravitacional. Então, se eu pegar esse simples pincel, subir num prédio lá de 50 andares, lá na janela, no último andar, solta esse pincel a 50 andares de altura. 50 andares vai dar quase 150 metros de altura, aproximadamente, por aí, 170 metros, né? Na hora que ele atingir o solo, ele vai atingir com um impacto muito grande. A sua energia potencial gravitacional, ela foi muito alta. Por isso que a altura é extremamente importante, tá? Então, essa altura de impacto é relacionada à altura a distância do solo até atingir o objeto, né? Então, a energia potencial gravitacional conforme a massa do objeto, que a gente tem sempre a massa do objeto, ele pode ter um impacto significativo na hora que atinge o solo, tá ok? Por isso que a gente não se deve jogar nada pela janela de um prédio, nada, nada, nada. Porque se você pegar uma simples caneta e jogar conforme a altura, na hora que ele atinge o solo, ele está pesando ali em torno de 4 kg, 2 kg, depende do tamanho da massa do objeto, né? Então, assim, ele tem um impacto muito grande no solo. Então, você não se joga nada de um objeto quando você tem uma altura muito grande, porque o impacto no solo é muito grande, tá? Então, a energia potencial gravitacional está relacionada à altura em relação ao solo e a gente sempre vai usar o G igual a 10, beleza? A massa do objeto, a gente vai estar sempre em quilograma, não utiliza grama, quilograma. Aqui também tem a massa, ó, quilograma. Essa velocidade que eu coloquei aqui, ó, do carrinho, sempre metros por segundo, tá ok? Então, algumas unidades, a gente tem que voltar naquele conceito básico de velocidade média lá, de sistemática, para a gente poder relembrar e tá usando a unidade correta para não ter problema. Então, aqui nós vamos usar metros por segundo e a massa sempre em kg, tá ok? Então, aqui, energia cinética relacionada à velocidade de um objeto, né? Energia potencial relacionada à altura em relação ao solo de um objeto. E aí, por último, nós temos agora a energia elástica. Nessa energia elástica aqui, nós temos uma outra coisa. Mola. Essa mola. A energia elástica, primeira coisa que acontece, a energia elástica, você não pode dizer que uma mola sempre vai ser igual à outra. Todas as molas têm características diferentes de uma para a outra. O que define a sua capacidade de estar esticando ou comprimindo de uma mola é chamada de constante elástica. Eu nem coloquei aqui, ó. Esse casinho é a constante elástica. Então, essa constante elástica é que vai definir se uma mola pode ser esticada ou comprimida e o quanto ela pode ser comprimida ou esticada. Mas esticada até que ponto? A gente define essa constante elástica aqui, a capacidade da mola está sendo aberta ou comprimida sem que sofra deformação da sua estrutura, tá? Então, se eu peguei a mola, estiquei, obviamente, se pegar a mola e forçar ela demais, ela não volta ao seu estado natural. Então, ela sofreu deformação. Então, essa constante quer dizer assim, eu posso puxar até um certo ponto, que eu vou esticar essa mola, mas na hora que eu soltar, ela vai voltar ao seu estado inicial. Ou
o contrário. Eu vou pegar essa mola, vou comprimi-la, apertar bastante, comprimir bastante, de uma certa forma em que quando eu parar de comprimir, ela volta ao seu estado inicial. Então, essa constante elástica, ela relaciona isso de uma mola. O quanto eu posso estar esticando ou comprimindo sem que ela tenha perca na sua capacidade de fazer essa ação, tá? Sem deformar, tá ok? Então, uma energia potencial elástica, ela vai depender sempre da constante da mola, que vai depender do tipo de material. Esse X aqui é o que a gente fala de deformação. O quanto eu estiquei em relação ao que ele estava antes. Então, coloca aqui, ó. Coloquei essa figurinha. Eu tenho essa mola. Se eu comprimir essa mola, vamos considerar que eu estou indo para cá, ó. Tá? Se eu comprimir a mola, eu venho aqui a mola, comprimo, aí ela chegou aqui, ó, nesse ponto. Se eu comparar a posição daqui, onde que ele estava, aqui, ó, eu tenho essa diferença. Então, eu estava aqui, fui para lá, comprimi esse tanto, mas eu estava aqui. Então, essa diferença aqui, deste ponto até aqui, essa diferença é o que eu chamo de X. Então, X foi a diferença de um ponto inicial ao ponto final da mola. O quanto ela deformou, o quanto ela percorreu. Ou foi comprimida, ou quanto ela foi esticada ou foi comprimida. Então, a deformação, a distância que ela sofreu de compressão, né, ou de esticamento, é que é definido o X da constante, tá ok? E esse 2 aqui sempre vai existir, e esse 2 aqui é o quadrado também, tá bom? Então, são três características, né, cinética, potencial e a elástica. As três compõem, então, um sistema de energia. Esse sistema de energia, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai considerar, então, um sistema conservativo. Por quê? Porque se a gente voltar aqui nesse estado do carrinho, se eu peguei aqui o movimento, ele veio, chegou cá embaixo, mas se ele subiu de novo até aqui em cima, até aqui no ponto C, você concorda que agora, além da velocidade que ele atingiu aqui, ele não tem uma certa altura de novo em relação ao solo? Essa altura, a gente não fala que é energia potencial, tudo que está em relação a um ponto, né, em relação ao solo, tem energia potencial. Então aqui ele passa a ter uma energia potencial aqui dentro, ó. Ele passa a ter uma energia potencial aqui, ó, em relação ao solo. Um H. Né? Então ele passa a ter uma energia potencial. Então a gente fala que é energia mecânica quando somamos toda a energia cinética, mais energia potencial, mais a energia elástica do sistema. Então só é válido para o sistema conservativo, em que você pega o movimento dele, todas as energias que contém naquele sistema, a soma de todos é a energia mecânica. Complicado, né? Mas o que acontece? A gente vai fazer em etapas para chegar lá, analisar cada detalhezinho, observando, né? Tendo cuidado com a questão das unidades, até a gente poder montar o sistema. Então a gente começa dessa forma, executando primeiro a energia cinética, a energia potencial e a energia elástica. Aí depois a gente vai pegar tudo, colocar no sistema e lembrar que a energia mecânica vai ser a soma de todas elas, tá? Mas aí é o detalhe, a energia mecânica, ela vai ser conservada. Então a energia mecânica que eu tenho lá no ponto tem que ser igual à energia mecânica que eu chego no outro. Ou seja, a energia mecânica no ponto A tem que ser igual à energia mecânica no ponto C. O que isso quer dizer? Que aqui, ó, eu vou ter que a energia mecânica de A tem que ser igual à energia mecânica no ponto C. Tá? Então, na conservação da energia mecânica, na próxima aula a gente vai tentar fazer o quê? A gente vai trabalhar mais detalhado nela, porque ela vai dar mais continha, mais dor de cabeça, e aí a gente não pode esquecer os detalhes que vai aparecer, né?
Aí a gente vai pegar então toda a soma dela e vai fazer as contas separadamente. A princípio a gente vai fazer o que então? Trabalhar a energia cinética, a potencial e a elástica, as três separadas, para depois a gente colocar no sistema conservativo e fazer a soma da energia mecânica dela. Fiz a soma da energia mecânica, então eu executei todo o processo, tá bom? Então, refletindo, energia cinética, potencial, elástica. Não esquecer que algumas unidades são fundamentais, unidade de velocidade média, a questão da unidade de massa, tá? Aqui na deformação, o X, a gente não tem uma unidade específica não. Ela pode estar em centímetro, ela pode estar em metro, ela pode estar em milímetro, né? Não tem esse detalhe não, tá bom? Então depende do exercício mesmo. Mas na cinética e na potencial tem que tomar cuidado com as unidades sim, beleza? Então, hoje é isso aí, abraço, até a próxima aula.